Tem uma coisa bem curiosa, para não dizer esquisita, acontecendo na Bolsa neste comecinho de 2026. Ah, já sei do que você vai falar. Sanepar, né? Exatamente. A Sanepar, a gigante de saneamento do Paraná, o papel simplesmente disparou. Já subiu, sei lá, uns 8% só neste ano. É muita coisa para tão pouco tempo. E o mais estranho é que as concorrentes, tipo Copasa e Sabesp, não estão nem perto disso. A Copasa sobe um pouquinho, a Sabesp está até em queda. O que explica isso? Pois é. A nossa análise hoje é essa. Tentar entender por que só a Sanepar está nessa festa. Será que pintou alguma coisa nova, um fato concreto que só afeta ela? Ou é só o mercado fazendo algum ajuste, né? Isso. Vamos ver os números, as notícias e tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo quando uma estatal dispara desse jeito é privatização. Sempre, né? Foi o caso da Sabesp e movimentou muito o mercado. Exato. Será que tem algum boato rolando, alguma conversa nos bastidores sobre a Sanepar? Então, essa seria a suspeita número 1 e é super natural pensar nisso. Mas nesse caso, a gente pode riscar da lista, com segurança. Ah, é? Por quê? O governo do Paraná já foi a público mais de uma vez e bateu o martelo. Falou com todas as letras. Não existe nenhuma intenção de privatizar a Sanepar. Então o assunto está encerrado, pelo menos por agora. Exato. A explicação definitivamente não é essa. Ué, então o gatilho mais óbvio não é o gatilho. Não é. Isso deixa tudo mais interessante. Se não é privatização, o que pode ser? A explicação que parece mais provável é bem menos glamurosa, digamos assim. E qual seria? É um fenômeno que os analistas chamam de regressão à média. Ah, a famosa regressão à média. É tipo uma lei da gravidade do mercado, né? Isso. O que subiu demais tende a cair um pouco e o que ficou para trás, tipo, corre para alcançar o resto do grupo. É essa a ideia. Exatamente essa. É uma força que puxa os extremos de volta para o meio. E para a gente entender como isso se aplica a Sanepar, a gente tem que voltar um pouquinho, olhar a foto de 2025. Certo, o ano passado. O ano passado foi espetacular para o setor. Mas não foi igual para todo mundo. Enquanto a Sabesp subiu uns 70%, e a Copasa, lá de Minas, subiu mais de 100%. Impressionante. A Sanepar subiu apenas 50%. Apenas 50%. Chega a ser engraçado falar assim de uma alta dessas, mas na comparação, ela ficou comendo poeira. Precisamente. Ficou muito para trás das suas pares. O que tudo indica que está acontecendo agora é o mercado olhando para essa diferença e pensando, peraí. Porque ela ficou tão para trás se a empresa é tão boa quanto as outras. Exato. Então, essa alta de 8% agora pode ser só isso, o mercado corrigindo essa distorção. A ação da Sanepar correndo para alcançar as outras. É um ajuste de rota. Entendi, então a ação pode estar só correndo atrás do prejuízo de 2025. Mas sabe, mesmo sendo isso, o mercado não compraria a ideia se a empresa não fosse sólida, certo? Com certeza não. Ninguém aposta num cavalo manco só porque ele ficou para trás na corrida. E quando a gente olha os números da Sanepar, a consistência da receita é uma coisa que impressiona. É um relógio. Parece um relógio suíço, crescendo ali na casa de 6% ao ano. Sempre acima da inflação. E aí que tá o pilar de tudo, né? Essa tese do catch-up, de alcançar as outras, só para em pé porque a empresa é um rochedo. E essa previsibilidade toda na receita não é mágica. Não. É engenharia regulatória. Empresas de utilidade pública, como saneamento, energia, elas têm o crescimento praticamente garantido em contrato. E como isso funciona na prática? Basicamente, são dois mecanismos. O primeiro é o reajuste anual pela inflação. Isso já garante que a receita não perca valor, né? Certo, acompanha os preços. E o segundo, que talvez seja o mais importante, é a revisão tarifária periódica. Acontece a cada 4, 5 anos. E nessa revisão? A agência reguladora olha todos os investimentos que a empresa fez, a eficiência que ela ganhou e autoriza um aumento real na tarifa, um aumento acima da inflação. Que coisa! Então, na prática, a receita da empresa cresce mesmo que ela não consiga um único cliente novo. Exatamente. É uma segurança que pouquíssimos setores têm. É o total oposto de uma empresa de varejo que tem que lutar por cada venda todo dia. Exato. É um modelo de negócio feito para ser estável, crescente. Claro, não tem aquele potencial explosivo de uma empresa de tecnologia.
O preço é regulado, não dá para cobrar o quanto quer, Mas para quem busca previsibilidade. é um prato cheio. E o mercado parece estar finalmente acordando para isso de novo. E como acordou. Eu lembro de ver esse papel negociando a, sei lá, menos de R$ 3,50 em 2022. O pessimismo era enorme. Era mesmo. Agora a ação já negocia acima do valor patrimonial dela. É uma mudança de humor e tanto. Uma reavaliação completa. E tem um elemento novo nessa história que vale a pena a gente mencionar. A Sanepar sinalizou que está começando a olhar para fora do Paraná. Ah, é? Expandir. A ideia é participar de licitações em outros municípios, talvez em consórcios, e sobre uma nova avenida de crescimento que não existia antes. O que por um lado é ótimo, mais crescimento. Sim, mas, por outro, introduz um risco que também não existia antes. O risco da perda de foco. Entendi. A Sanepar é especialista no Paraná, conhece tudo lá. Sair do seu quintal pode ser lucrativo, mas também pode trazer dor de cabeça, né? É algo para ficar de olho. Certo, mas falando em coisas que podem mudar o jogo, tem a história daquele precatório bilionário, né? 4 bilhões de reais. Isso. Uma bolada dessas entrando no caixa. Isso não seria motivo suficiente para explicar essa alta toda? Parece o tipo de notícia que faz uma ação explodir. Poderia ser, e com certeza é uma parte importante da história. Mas a situação desse precatório é bem mais complicada do que um simples dinheiro a receber. Complicada como? É aqui que a história vira uma novela jurídica. Novela jurídica. Como assim? Sanepar venceu contra a União. O dinheiro está garantido, está depositado numa conta judicial. A grande questão não é se a Sanepar vai receber, Mas sim. mas sim de quem é esse dinheiro de verdade. Ué, mas a ação na justiça não estava no nome da Sanepar? O dinheiro não é dela, dos acionistas. Pela lógica, sim. Mas existe um argumento muito forte defendido pela Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR, que diz o seguinte: O quê? quem pagou esses impostos, na prática, não foi a empresa. Foram os consumidores. Ah, porque estava embutido na conta de água. Exatamente. O imposto estava ali, na conta que as pessoas pagavam todo mês. A empresa era só uma intermediária, uma repassadora do imposto. Entendi. E se a empresa agora está recebendo de volta o imposto que foi pago a mais, o dinheiro deveria retornar para quem de fato pagou, os consumidores, E como fariam isso? através de uma redução nas tarifas por um tempo, até devolver o valor todo. Caramba, isso muda tudo. Então, dos 4 bilhões, pode ser que nada vá para o bolso do acionista? Não, não é tão extremo assim. A própria agência já admitiu que a Sanepar teria direito a uma parte, algo em torno de 25%, como um prêmio de sucesso por ter vencido a briga. Ok, 1/4 do valor. Mas o destino dos outros 75% está em aberto. E é aí que mora a especulação do mercado. Ah, então a aposta é que a Sanepar consiga, seja na justiça ou numa negociação, ficar com uma fatia maior do bolo do que só esses 25%. Exatamente. Qualquer notícia ou sinalização de que a empresa vai conseguir reter 40%, 50% ou mais, seria um gatilho fortíssimo para as ações. Mas por enquanto é só especulação. Só especulação. As notícias concretas que saíram, tipo o plano de investimentos de 2026 a 2030, o anúncio de juros sobre capital próprio, são coisas de rotina. Não justificam sozinhas essa performance. Peraí, para tudo. Eu estava aqui comprando toda essa tese da empresa sólida, do crescimento previsível, Sim, mas eu fui dar uma olhada no resultado mais recente que eles divulgaram, do terceiro trimestre de 2025, e o lucro líquido da empresa despencou 34%. caiu e caiu bem. Como assim? Como é que uma empresa cujo lucro está em queda livre sobe 8% no ano? Isso não faz o menor sentido para mim. E é por isso que no mercado a gente nunca pode ler só a manchete. Essa é a beleza de olhar os detalhes. Sim, o lucro líquido caiu e caiu feio. A manchete assusta. Mas quando você abre o balanço para entender por que caiu, a história muda completamente. Certo, então o que tem por baixo dessa queda? O mais importante, a operação principal da empresa, o negócio de água e esgoto, continua firme e forte. A receita líquida, que é o que mede isso, cresceu 5,5% no período. Ou seja, a empresa vendeu mais e faturou mais. O problema não foi na operação. De jeito nenhum.
O que derrubou o lucro foram fatores pontuais, o que os analistas chamam de não recorrentes. Coisas que não devem se repetir. Isso. Aconteceu naquele trimestre e pronto. Teve um aumento muito grande de provisões para contingências, que é um dinheiro que a empresa separa para cobrir processos. E os custos com serviços de terceiros dispararam. Que tipo de serviço? Principalmente gastos com escritórios de advocacia para fazer cobrança de cliente inadimplente. Ah, então foi uma sujeira no resultado daquele trimestre, não uma piora do negócio em si. Exatamente. E o mercado, que está sempre tentando olhar para o futuro, parece que entendeu isso perfeitamente. É mesmo. Tanto que, logo depois do resultado, a ação até deu uma balançada, caiu um pouco, mas se recuperou muito rápido. É fascinante. Então o mercado basicamente leu as notas de rodapé do balanço, viu que a operação principal estava saudável e disse, ok, vida que segue, isso foi só um soluço. A interpretação mais lógica. Enquanto a manchete do lucro gritava problema, os outros indicadores, os operacionais, sussurravam saúde. Por exemplo, O número de novas ligações de água e esgoto aumentou. O volume faturado também cresceu. E talvez o ponto mais importante de todos, que nos leva de volta à história do precatório, foi o endividamento. o que tem a dívida. Despencou. O indicador que o mercado usa, dívida líquida sobre EBITDA, caiu de 1,7 vezes para só 0,5 vezes. Nossa, isso é muito baixo. É um nível de alavancagem baixíssimo, muito seguro. E sabe por quê? Deixa eu adivinhar? O dinheiro do precatório. Bingo! Mesmo com destino ainda em debate, os 4 bilhões estão lá depositados numa conta. E para calcular a dívida líquida, você pega a dívida bruta e tira o caixa. Com esse dinheirão parado no caixa, a dívida líquida foi lá para baixo. A empresa hoje tem um balanço à prova de balas. Na prática, sim. Ok, então. Juntando todas as peças do quebra-cabeça, o que a gente tem aqui não é uma única bala de prata, né? Não foi uma notícia espetacular que explica tudo. De forma alguma. A realidade raramente é simples assim. O que a gente está vendo é uma combinação de fatores se alinhando. Certo. Primeiro, a base de tudo. Uma empresa extremamente sólida, com um modelo de negócio resiliente e crescimento de receita quase garantido. Segundo, o mercado corrigindo uma performance que ficou para trás em 2025, o tal do efeito catch-up. Exato. E terceiro, os investidores olhando para o balanço, vendo essa dívida baixíssima e valorizando essa segurança, essa estabilidade. E ignorando o ruído de um resultado trimestral pontual para focar na qualidade de longo prazo. Perfeito. No fim das contas, o mercado está tratando a Sanepar não como uma ação de virada, mas como um porto seguro com um bônus. Gostei dessa definição. O porto seguro é a receita previsível e a dívida baixa. E o bônus é a chance, ainda que incerta, de um ganho inesperado com o precatório. É uma aposta de baixo risco com uma opcionalidade de alta. É a síntese perfeita. O mercado olha para frente e o que ele vê na Sanepar é isso: continuidade, segurança e uma pitada de otimismo. É uma história de qualidade e paciência sendo recompensada. Faz todo sentido. Um quebra-cabeça que, quando montado, revela uma imagem bem clara. E sabe, para quem nos acompanha, fica uma reflexão final que surgiu aqui na nossa análise. Uma das críticas que o mercado às vezes faz à Sanepar é a política de dividendos dela. Ah, sim. Ela paga poucas vezes ao ano. Geralmente 1 ou 2 vezes. A questão é, por uma empresa tão estável, tão previsível, que gera caixa como um relógio, qual seria o impacto se ela adotasse uma política de pagamentos mais frequente? Tipo trimestral ou até mensal. Exato. Imagina? Interessante. Para a pessoa física, receber um salário mensal da empresa seria muito atraente. Poderia otimizar questões fiscais e com certeza atrairia um perfil de investidor que busca esse fluxo constante de renda. Sem dúvida. O que impede mais empresas de fazerem isso? É uma questão de custo administrativo ou os grandes fundos, os investidores institucionais simplesmente não se importam com isso? Hoje, o nosso tema é o movimento, no mínimo surpreendente, das ações da Sanepar. Agora, em 2026, elas já acumulam uma alta de 8%, enquanto as concorrentes Copasa e Sabesp ou andam de lado ou, na verdade, até caem. Exato. E a questão que divide o mercado é a seguinte:
Essa disparada é o reconhecimento tardio de uma empresa que é excelente ou é só fumaça? Eu vou defender aqui que o mercado finalmente está enxergando o óbvio. A Sanepar é uma máquina de crescimento previsível que estava, assim, barata demais. Já eu acredito que essa alta tem um forte componente de especulação. É um movimento sem um motivo claro, sabe? E que ignora riscos bem concretos que estão na mesa. Pode ser só uma bolha momentânea. Olha, para mim a tese é muito clara. A Sanepar entrega um crescimento de receita de 6% ao ano, acima da inflação e de forma bem consistente. E a solidez financeira? Bom, é impressionante. A dívida da empresa é tão baixa que ela poderia quitar tudo que deve com apenas 6 meses do seu caixa operacional. É uma fortaleza. Aquela queda de 34% no lucro do último trimestre foi um soluço, um evento totalmente pontual ligado a provisões judiciais. O que importa mesmo, a receita cresceu 5,5%. A alta de agora é só o mercado corrigindo o preço de um ativo de altíssima qualidade que chegou a custar R$ 3,50 em 2022. Ok, mas uma correção baseada em quê exatamente? É aí que a sua tese, para mim, não para de pé. A gente não teve nenhum fato novo relevante. O governo do Paraná já deixou claro que não vai privatizar. Então, o que parece é que a Sanepar está correndo para alcançar a festa que as concorrentes tiveram em 2025, mas, assim, chegou atrasada. E com essa alta, a ação passou a ser negociada acima do seu valor patrimonial, o que é raro no histórico da empresa. E ainda temos a grande incerteza do precatório de 4 bilhões de reais. Para quem não acompanha, precatório é uma dívida judicial do governo com a empresa. O problema é que existe uma briga na justiça para decidir se esse dinheiro vai para o acionista ou se volta para o consumidor, em forma de tarifa mais barata. Contar com esse dinheiro hoje é pura aposta. Eu entendo a sua preocupação com um gatilho, mas o mercado não funciona só com gatilhos pontuais. Às vezes é o peso da qualidade que inclina a balança. O mercado está olhando o crescimento das ligações de água e esgoto, a possibilidade de expansão para fora do Paraná e um histórico de receita que, bom, não dá sustos. É o reconhecimento do conjunto da obra. Certo, mas essa narrativa de longo prazo é ótima, só que ela não explica o timing. Me aponta um único fato relevante, um anúncio das últimas semanas que justifique o mercado acordar para a Sanepar com essa força toda justamente agora. Sem isso, a explicação mais provável é fluxo de capital, que assim como Lentra, pode sair na mesma velocidade. Veja bem, você foca demais na linha final do balanço. Uma queda pontual no lucro não apaga anos de bons resultados. A operação, sabe, o coração da empresa, está batendo mais forte. O volume de água faturado aumentou, mais gente foi conectada à rede de esgoto. Isso é o que gera valor de verdade no longo prazo. Ah, mas eu não consigo ver uma queda de 34% no lucro líquido como apenas ruído. Isso acende um alerta sobre os riscos jurídicos da companhia, não é? E não é só isso. Os custos com serviços de terceiros, como os de cobrança, dispararam 58%. Isso pode ser um sinal de que a gestão de despesas não está tão eficiente quanto parece. Mesmo com a alta, uma empresa com essa previsibilidade e com um balanço tão forte, ela não fica cara facilmente. O risco aqui é para o especulador de curto prazo, não para o investidor que enxerga a próxima década. A qualidade protege o capital. Desculpa, mas o risco aumentou sim. Comprar uma ação que subiu 8% em poucas semanas, negociando acima do valor histórico, e com essa nuvem de incerteza do precatório no horizonte, não me parece o investimento mais seguro do mundo. Contar com esse dinheiro do precatório é como comemorar a venda de um imóvel antes de o comprador assinar o contrato. O risco de o negócio melar é enorme. Resumindo então a minha posição. Eu acredito que a valorização da Sanepar é o mercado trocando a miopia do resultado trimestral pelos óculos de longo alcance, sabe? Finalmente enxergando uma geradora de caixa consistente que estava injustamente descontada. E eu concluo que estamos vendo um movimento de manada sem um pastor. A alta é forte, mas não tem um porquê claro, o que a torna frágil e, na minha visão,
perigosamente dependente de uma aposta no resultado de uma disputa judicial. No fundo, é o clássico conflito entre a análise de fundamentos de longo prazo e a interpretação do momento de mercado e suas incertezas. Exato. E só o tempo, os próximos resultados e, claro, as decisões da justiça dirão qual dessas duas narrativas estava mais próxima da realidade. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.